Todo mundo já viveu um projeto que começou bem e terminou um caos. Mas por que isso acontece? E o que diferencia projetos que fluem naturalmente daqueles projetos que ficam zumbis pela organização? No vídeo de hoje, a gente vai explorar 6 variações para como você deveria ou não deveria gerenciar projetos para evitar distrações e mitigar riscos. Segundo a Standish Group, apenas 35% dos projetos são concluídos com sucesso nas empresas. Vamos tomar como exemplo hoje a persona do João, que tem uma empresa de tecnologia em educação e está lançando uma nova versão do seu aplicativo. Ele tem um prazo de 6 meses para entregar o projeto de novas funcionalidades para os seus investidores. Olhando então para a nossa primeira variação visual, o que é um projeto típico? É aquele projeto que segue todas as fases conforme foi planejado. Primeiro, ele tem um tempo de planejamento, depois uma etapa de configuração, setup, kickoff daquele projeto, ele parte para uma execução, aquele projeto é finalizado com calma, tá certo? Ele tem um encerramento, coisa que às vezes não acontece em projetos, e parte para um encerramento, às vezes uma minuta de encerramento daquele projeto, uma formalização, uma reunião de encerramento daquele projeto. Tem gente que tem sorte. O que é um projeto aqui que a gente chama de sorte grande? É aquele projeto que termina antes do prazo. Isso raramente acontece, mas às vezes acaba acontecendo. O que é esse projeto? Todas as fases elas vão sendo executadas antes do prazo, tá certo? Então todas as etapas, conforme vocês podem ver na figura aqui, elas são reduzidas na linha temporal, se a gente pegar esse eixo horizontal aqui como um eixo do tempo. Na sorte grande é quando a gente consegue simplificar as entregas e, consequentemente, a gente reduz as etapas de execução do projeto. Tomando como exemplo o caso do João, ele pode ter percebido durante a execução do seu projeto que uma das etapas era redundante, e aí ele eliminou aquela etapa e, consequentemente, conseguiu terminar o projeto antes do prazo previsto. Vamos para o nosso terceiro tipo de variação? E não é incomum ter um projeto super analisado, ou seja, aquelas pessoas que ficam eternamente na fase de planejamento e não partem para a execução. É o que a gente está vendo aqui na terceira variação visual. O projeto fica muito tempo na fase de planejamento e aí, quando você vai para a execução, você já esgotou aquele seu prazo. Pensando aqui no caso do João, é como se, por exemplo, ele ficasse aqui dos 6 meses que ele tem, 3 meses discutindo apenas o layout, a tela do aplicativo que ele vai lançar, tá certo? E não partiu, por exemplo, para codificar toda a estrutura que está por trás do aplicativo junto com o time. Fica como recado, pensar demais paralisa. Planeje o suficiente para você começar a agir, mas vá para a ação e depois comece a ajustar as rotas com base em feedbacks recebidos. Vamos para a nossa quarta variação, projeto de mergulho. O que é o projeto de mergulho? Ao contrário do projeto super analisado, a equipe mergulha no projeto sem qualquer tipo de planejamento. Eu confesso que eu sou um pouco assim. Eu sou muito orientado à ação e às vezes eu parto para a execução sem um pouco de planejamento. E isso apresenta riscos. Partir para a execução sem um mínimo de planejamento pode te gerar problemas, como no caso do João aqui que a gente está colocando, ele lançou o aplicativo sem fazer nenhum teste, nenhum Q&A, nenhum Quality Assurance daquele aplicativo que está sendo lançado. E quando ele colocou aquela versão na rua, o aplicativo sofreu com uma série de bugs, uma série de transtornos. E aí o projeto teve que ser cancelado. Nossa quinta variação de hoje, projeto turbulento. O que é o projeto turbulento? É aquele que vive idas e vindas o tempo inteiro, tá certo? Ele volta da execução para o planejamento consistentemente. Se você gosta de metodologia qualitativa, mas sofre para publicar seus trabalhos, eu já publiquei em Top Journal e eu sei o quanto uma metodologia robusta faz diferença. E tem uma que surgiu há pouco tempo que a gente está apostando todas as nossas fichas. Se você quer conhecer, entra aqui via QR Code ou o link que está na descrição do vídeo que a gente vai conseguir te ajudar a publicar nas melhores revistas, tá bom? Como no caso do João, por exemplo, ele tem uma pressão dos investidores e cada vez que ele tem uma rodada para apresentar os resultados intermediários do projeto, ele muda completamente a concepção daquilo que vai ser desenvolvido. Essas idas e vindas acabam fazendo com que ele tenha insucesso na entrega final do seu aplicativo. E por último, mas não menos importante, e acontece demais, é o chamado projeto zumbi. O que é aquele projeto zumbi? É um projeto que não deveria existir, ele já foi encerrado, ele foi colocado em stand-by pela organização, mas algumas pessoas insistem em ficar ressuscitando esse tipo de iniciativa. Na verdade, o projeto zumbi ele já deveria ter sido finalizado, só que ao invés de encerrar esse projeto, as pessoas continuam puxando e executando tarefas que não deveriam ser feitas daquela iniciativa. No caso do João, por exemplo, ele pode ter pactuado uma entrega de determinadas funcionalidades nessa versão que deveria ser desenvolvida no prazo de 6 meses. E o que acabou acontecendo? O time fez mais do que era esperado, ou o projeto deveria ter sido encerrado após as 3 primeiras entregas, mas continuou com o desenvolvimento de novas features que não tinham sido demandadas pelo cliente-alvo.
E você, já viveu algum tipo de projeto desse? Conta aqui pra gente nos comentários. Tem algum projeto zumbi acontecendo na sua organização? Mande isso para aquela pessoa que está insistindo nesse tipo de projeto. A gente se vê nos próximos vídeos.